Existe uma cena que se repete em milhares de lares ao redor do mundo. Um ser humano se inclina sobre um animal de pequeno porte, fala com ele em voz suave, usa diminutivos, pergunta se ele está bem, se está com fome, se sentiu falta. Cobre com coberta no inverno, celebra o aniversário com bolo, chora quando ele adoece. E quando esse animal morre, o luto é silencioso, profundo, muitas vezes incompreendido pelas pessoas ao redor, que dizem frases como: "Era só um cachorro, você pode pegar outro, não precisa exagerar." Mas quem passou por isso sabe que não é exagero. Sabe que o que foi perdido não pode ser simplesmente substituído por um filhote da mesma raça. Sabe que aquele vínculo era real, era denso, era cheio de história. E talvez, no fundo, saiba também que aquele animal ocupou um lugar que nenhum outro ser humano conseguiu ocupar. Pelo menos, não da mesma forma, não com a mesma segurança, não com o mesmo silêncio acolhedor. O que está acontecendo, realmente, no interior dessas pessoas? Essa pergunta não é simples, e a resposta superficial é porque não tem filhos, é porque é sozinha, é porque exagera, não chega nem perto do que a psicologia profunda tem a dizer sobre esse fenômeno. Desde a perspectiva de Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, esse vínculo intenso entre humano e animal não é capricho, não é excentricidade e não é carência mal resolvida. É, na verdade, uma das formas mais sofisticadas que o inconsciente encontrou para se expressar, para se curar, para sobreviver. Este texto é uma exploração aprofundada desse fenômeno, uma tentativa de olhar com honestidade e cuidado para aquilo que acontece quando um ser humano decide, muitas vezes sem decidir conscientemente, amar um animal como se ama um filho. Carl Jung não era um homem que se satisfazia com explicações rasas. Discípulo e depois dissidente de Freud, Jung construiu ao longo de décadas uma teoria da psique que ia muito além do individual. Para ele, cada ser humano carregava dentro de si não apenas suas próprias memórias e traumas, mas também uma herança coletiva, antiga, partilhada por toda a humanidade ao longo de milênios. Essa herança ele chamou de inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo vivem os arquetipos, padrões universais de comportamento, imagens primordiais que estruturam a forma como sentimos, amamos, tememos e nos relacionamos. Os arquetipos não são conceitos aprendidos. Não surgem da educação nem da cultura. Emergem de uma camada muito mais profunda, anterior à linguagem, anterior à civilização, anterior à própria noção de eu. Entre os arquetipos mais poderosos descritos por Jung está o arquétipo do cuidador, também chamado de arquétipo materno ou paterno interior. Esse padrão primordial carrega o impulso de proteger, nutrir, sustentar e dar sentido à vida do outro. É o mesmo arquétipo que faz uma mãe se levantar às 3 da manhã para verificar se o bebê está respirando. Que faz um pai trabalhar além do limite para garantir que os filhos não passem necessidade. Que faz uma avó cozinhar para uma família inteira, mesmo quando está cansada, porque alimentar é amar e amar é o que ela sabe fazer. Esse impulso é poderoso, é antigo e, crucialmente, não desaparece se não encontrar um canal onde se expressar. Ele se transforma, se desloca, busca outra forma de manifestação. E é aqui, nesse ponto exato, que o animal entra em cena. Quando o arquétipo do cuidador não encontra um espaço humano adequado onde viver, seja porque a pessoa não teve filhos, seja porque as relações humanas foram dolorosas demais, seja porque o amor foi constantemente rejeitado ou condicionado, o inconsciente faz uma operação silenciosa e precisa, encontra um receptor alternativo.
O animal de estimação é, do ponto de vista simbólico, um receptor quase perfeito para esse arquétipo. Pense no que um animal oferece. Precisa de cuidados constantes, de atenção, de afeto, de presença física e emocional. Depende completamente de quem o cuida para sobreviver. E em troca não questiona, não exige explicações racionais, não cobra coerência, não faz julgamentos sobre o passado, sobre as escolhas, sobre os erros, não humilha, não abandona emocionalmente. Não condiciona o amor ao desempenho, à aparência ou ao status social. Para uma psique que foi ferida por amor condicionado, e a maioria das psiques humanas foi, em alguma medida, isso não é pouca coisa, é na verdade revolucionário. O animal se torna, então, uma figura simbólica onde o arquétipo do cuidador pode viver plenamente, sem risco de ser rejeitado, sem o peso das expectativas humanas, sem a complexidade das dinâmicas interpessoais que tantas vezes transformam o amor em campo de batalha. Por isso, vemos comportamentos que, vistos de fora, parecem exagerados. Falar com o animal como se ele entendesse cada palavra, preocupar-se com seu estado emocional, organizar a rotina inteira em função do bem-estar dele, sentir culpa intensa ao deixá-lo sozinho por algumas horas, chorar de saudade num final de semana de viagem. Do ponto de vista junguiano, nada disso é exagero. É o arquétipo do cuidador funcionando exatamente como foi programado para funcionar, só que encontrou no animal o canal que nas relações humanas estava bloqueado. Jung chamaria isso de projeção arquetípica. A psique precisa cuidar para se sentir inteira. E quando esse impulso é negado por muito tempo, quando o potencial de cuidado não encontra expressão, o resultado pode ser um vazio difuso, uma tristeza sem nome, uma sensação persistente de inutilidade existencial que a pessoa muitas vezes não consegue explicar nem localizar. A mascote devolve sentido, devolve direção, devolve uma razão para se levantar de manhã. Jung afirmava que o inconsciente não esquece o que a consciência tenta superar. As experiências emocionais mais profundas, especialmente as dolorosas, não desaparecem, elas se transformam, se convertem em símbolos, em atitudes, em padrões de vínculo. Muitas das pessoas que tratam seus animais como filhos não chegaram a esse vínculo a partir de um lugar de conforto e plenitude. Chegaram a partir da ferida. E essas feridas nem sempre foram traumáticas no sentido dramático que a palavra evoca. Muitas vezes foram sutis, constantes, acumulativas. A falta de atenção que virou norma, a ausência emocional de pais presentes, fisicamente mas distantes por dentro, o amor condicionado ao desempenho escolar, à obediência, à conformidade. A rejeição sutil expressa num olhar de desaprovação repetido 1000 vezes, os silêncios prolongados que ensinaram que expressar emoção era perigoso. Para a psique em desenvolvimento, esses padrões criam uma aprendizagem silenciosa e duradoura. Amar humanos dói. Ser amado por humanos tem condições. Abrir-se emocionalmente coloca você em risco. Com o tempo, o amor humano se converte numa zona de perigo psíquico. Não porque a pessoa não saiba amar, ao contrário, muitas dessas pessoas têm uma capacidade de amar extraordinária, mas porque amar outros humanos significou, em algum momento do passado, perder-se a si mesmo, dobrar-se para ser aceito, fingir ser quem não era para merecer afeto. O inconsciente, que é sábio do jeito que a sobrevivência é sábia, registra esse padrão e começa a buscar uma saída. Uma forma de amar que não exija esse preço. Uma relação onde o afeto não precise ser negociado, performado ou ganho. E encontra no animal exatamente isso. O animal não traiciona emocionalmente, não abandona porque você não foi suficientemente bem-sucedido.
Não o humilha quando você está vulnerável. Não exige que você seja diferente para merecer ser amado. A relação com ele é direta, instintiva, livre de máscaras. É um vínculo que existe no presente, no corpo, no cheiro, no toque, e não na negociação constante de expectativas que caracteriza tantas relações humanas. Desde Jung, isso é compensação psíquica. Quando o mundo humano se tornou complexo demais, frio demais, exigente demais, o inconsciente criou uma via paralela, onde a alma pode descansar, onde o amor não precisa se defender nem se explicar. É importante distinguir aqui uma coisa que a análise superficial costuma confundir. Tratar um animal como filho não é necessariamente uma fuga das relações humanas. Muitas vezes é exatamente o oposto. É uma etapa de reparação emocional que cria as condições para que a pessoa volte a se relacionar com humanos de forma mais saudável. Jung diria que o animal atua como um mediador simbólico. Permite que o amor volte a fluir sem ativar as defesas do ego, que foram construídas ao longo de anos de feridas relacionais. Através do vínculo com o animal, a pessoa aprende novamente a cuidar. Aprende a ser constante, aprende a se vincular sem o medo de ser rejeitada. Aprende que é possível abrir o coração e não sangrar. O inconsciente é sábio e nunca sana de forma brusca. Sana de forma indireta, segura, gradual. E muitas vezes essa cura começa com 4 patas, um olhar fiel e uma presença que não pede nada em troca. Por isso, algumas pessoas sentem com seu animal uma conexão que só pode ser descrita como sagrada, não no sentido religioso, mas no sentido de intocável, de profundamente verdadeiro, de pertencente a uma camada da vida que vai além da explicação racional. Esse vínculo chegou num momento em que a alma estava fraturada. Ofereceu contenção sem palavras. Criou um espaço onde a vulnerabilidade era segura. Não é menor que o amor humano, é distinto, cumpre outra função psicológica. E em muitos casos é precisamente esse amor pelo animal que reensina a pessoa a amar e eventualmente a abrir esse amor para os humanos também. Jung explicou que todos carregamos dentro de nós imagens inconscientes que influenciam profundamente como nos vinculamos. Entre essas imagens estão o anima, o princípio feminino interior no homem, e o animus, o princípio masculino interior na mulher. Esses aspectos representam nossa vida emocional mais profunda, nossa capacidade de sentir, de intuir, de nos conectar. Em condições ideais, essas imagens internas encontram expressão nas relações humanas. A pessoa projeta seu anima ou seu animus em parceiros, amigos íntimos, figuras de apego, e através dessas projeções se conhece melhor, integra aspectos de si mesma que estavam adormecidos. Mas quando as relações humanas foram dolorosas ou decepcionantes demais, o anima e o animus perdem o objeto humano seguro onde se projetar e buscam outro canal. Muitas vezes, esse canal é o animal de estimação. É por isso que algumas pessoas sentem que seu animal as compreende sem palavras, que percebe seu estado emocional, que sabe quando algo não está bem. Do ponto de vista da psicologia junguiana, isso ocorre porque o animal se torna um receptor limpo de projeção, não distorce o conteúdo emocional que a pessoa deposita nele, não o rejeita, não o confronta. Simplesmente o recebe. A pessoa projeta no animal qualidades como compreensão, ternura, lealdade, presença incondicional. E, na verdade, essas qualidades existem dentro da própria psique, mas precisavam de uma forma externa para se manifestar, para serem reconhecidas, para ganharem vida. O animal se torna, assim, um espelho silencioso da alma. Não fala, mas reflete. Não julga, mas acompanha. E através desse espelho, a pessoa reconecta com seu mundo emocional profundo.
permite que a sensibilidade, a vulnerabilidade e o afeto se expressem sem o risco que implicam os vínculos humanos. Jung dizia que aquilo que projetamos para fora é, em essência, uma parte de nós que ainda não integramos. Por isso, o amor pela mascote pode ser tão intenso. Não é apenas amor pelo animal. É um reencontro com uma dimensão emocional que esteve reprimida ou guardada durante anos. É como encontrar, num ser de 4 patas, um pedaço de si mesmo que havia sido esquecido. Esse processo não é patológico. É um passo natural no caminho da individuação. O processo pelo qual a pessoa vai se tornando mais inteira, mais ela mesma. Desde que, com o tempo, a pessoa consiga reconhecer que essas qualidades também existem dentro dela, e não apenas no espelho animal. A análise mais comum e mais pobre que se faz de quem trata animais como filhos deve ser porque não quis ou não pôde ter filhos. Como se o vínculo fosse necessariamente um substituto, uma segunda opção, uma consolação para quem perdeu algo. Para Jung, essa explicação é insuficiente ao ponto de ser desonesta. A psique humana não se move apenas por carências externas. Ela se move por decisões internas profundas, muitas vezes inconscientes, mas não por isso menos sábias. Algumas pessoas sentem desde muito cedo que a maternidade ou a paternidade humana não ressoa com seu caminho de individuação. Não porque lhes falte amor, mas porque intuem que sua energia psíquica precisa fluir de outra forma. Aqui aparece o conceito de paternidade simbólica. Cuidar de um animal permite experimentar responsabilidade, compromisso, constância, entrega emocional, sem repetir estruturas familiares que, em muitos casos, foram fonte de dor ou conflito. O inconsciente rejeita repetir o que não foi integrado. Se uma pessoa cresceu num ambiente emocionalmente caótico, controlador ou frio, sua alma pode buscar uma forma de exercer o cuidado que não replique os padrões que a machucaram. A mascote não herda traumas transgeracionais, não carrega expectativas sociais, não ativa culpas ancestrais. O vínculo é limpo. Não existe a pressão de formar alguém segundo normas sociais, de transmitir valores que talvez nem você mesmo tenha certeza que possui, de repetir ou romper com a forma como você mesmo foi criado. Por isso, em muitos casos, não estamos diante de uma fuga, mas de uma escolha psíquica de proteção e coerência interior. Uma decisão tomada nas camadas mais profundas da mente, muito antes de chegar à consciência de que esse é o caminho onde o amor pode ser mais genuíno, mais limpo, mais fiel à verdade interior. Há, além disso, pessoas com uma forte vocação de cuidado que não se orienta para o humano, mas para o instintivo, o vulnerável, o natural. Jung via no animal uma representação direta da vida instintiva que a modernidade reprimiu. Cuidar de um animal é, simbolicamente, cuidar da vida em seu estado mais puro. Não da vida domesticada pelas convenções sociais, mas da vida que respira, que fareja, que dorme enrolada em si mesma, que não sabe fingir. E ao exercer o cuidado, sem precisar impor expectativas irreais, sem exigir que o outro seja diferente do que é, a pessoa revela um nível de consciência emocional que raramente é reconhecido ou valorizado. Não é falta de amor, é uma forma distinta de vivê-lo. Jung advertia que quando o ser humano perde contato com seu instinto, a psique adoece. A modernidade fez um trabalho muito eficiente de nos afastar de nossa natureza instintiva. Vivemos em mundos dominados pela prisa, pela exigência de rendimento, pela racionalidade excessiva, pela performance constante. A emoção precisa ser gerenciada. A vulnerabilidade precisa ser escondida. O corpo precisa ser otimizado. O tempo precisa ser produtivo. Nesse contexto, o animal de estimação funciona como um guardião da alma.
Mantém a pessoa conectada com sua sensibilidade. Evita que ela se endureça emocionalmente, que se desconecte por completo do afeto, que se torne aquilo que a sociedade frequentemente valoriza: eficiente, racional, invulnerável. O animal vive no presente, não carrega o peso do passado nem a ansiedade do futuro. Existe agora, com fome agora, com alegria agora, com necessidade de colo agora. E para a pessoa que convive com ele, isso tem um efeito profundamente regulador. Obriga a sair da cabeça e voltar para o corpo. Obriga a estar presente, a observar, a cuidar, a se demorar no momento. Nos momentos de ansiedade, tristeza ou solidão, a presença do animal acalma de formas que nenhum conselho racional consegue. Não é magia, é biologia instintiva e simbolismo profundo atuando juntos. O contato físico com o animal ativa zonas muito antigas do sistema nervoso, associadas à segurança primária, ao colo, ao pertencimento. É o mesmo sistema que foi programado para responder ao toque materno na primeira infância, ao calor de um corpo próximo, à respiração sincronizada de dois seres que se sentem seguros um com o outro. Cuidar, alimentar, proteger e conviver com um ser vivo vulnerável devolve ao indivíduo uma sensação de propósito simples, mas essencial. Não grandioso, não heróico, não reconhecido socialmente, apenas humano. E nessa simplicidade, a alma encontra descanso. O vínculo não exige palavras profundas, nem explicações. Só exige presença constante. E para muitas pessoas, seu animal não é apenas companhia. É estabilidade emocional, é continuidade afetiva. É uma forma silenciosa de se sustentar quando tudo o mais parece instável. Jung nunca negou o valor terapêutico dos vínculos simbólicos, mas também advertia sobre um perigo sutil, quando uma relação, por mais amorosa que seja, absorve toda a energia psíquica disponível. O problema não é amar intensamente um animal. O problema aparece quando esse vínculo se torna o único espaço emocional seguro. Quando a pessoa começa a reduzir cada vez mais seus laços humanos, evita encontros, desconfia do contato emocional profundo, acha o mundo humano hostil demais, exigente demais, imprevisível demais. Nesse ponto, a mascote deixa de ser uma ponte e se torna uma fronteira. O processo de individuação, segundo Jung, exige relação com o mundo, inclusive quando dói. O isolamento absoluto, ainda que pareça protetor, interrompe o desenvolvimento psíquico. A psique precisa do atrito das relações humanas para continuar crescendo, se diferenciando, se tornando mais inteira. Quando toda a necessidade de afeto, contenção e sentido é depositada unicamente no animal, a psique corre o risco de empobrecer sua capacidade relacional, não por falta de amor, mas por excesso de proteção. O inconsciente, ao se sentir ferido repetidamente, às vezes constrói refúgios tão seguros que já não permitem saída. E isso não ocorre de forma consciente. Acontece lentamente, quase sem que a pessoa perceba. A pessoa pode dizer: estou bem assim, não preciso de mais ninguém. Com meu animal me basta. E acreditar genuinamente nisso. Mas Jung nos lembraria que a psique sempre busca totalidade, não conforto. O amor exclusivo, mesmo quando puro, pode se converter numa defesa que impede o crescimento. Desde uma perspectiva junguiana madura, o vínculo com o animal deve ser nutritivo, não limitante. Deve fortalecer o indivíduo para voltar ao mundo, não isolá-lo dele. O equilíbrio aparece quando a relação com o animal restaura a confiança emocional, em vez de substituí-la por completo. Quando o amor vivido ali se transforma numa base segura, a partir da qual a pessoa pode voltar a se abrir para outros humanos, para novas possibilidades, para o risco necessário de amar sem garantias. O animal acompanha o processo,
não o substitui. E essa distinção é fundamental para que o vínculo continue sendo curativo e não se converta, sem intenção, numa jaula emocional. Poucas experiências revelam tanto sobre a profundidade de um vínculo quanto o luto. E o luto pela perda de um animal de estimação é talvez um dos mais mal compreendidos e mais subvalorizados da experiência humana contemporânea. Quando alguém perde um animal que tratava como filho, o que sente não é tristeza por um bicho de estimação. É luto genuíno. Um luto que às vezes é mais intenso do que aquele sentido pela perda de um parente distante ou de um conhecido de longa data. Isso confunde as pessoas ao redor, que não entendem como pode doer tanto, e às vezes confunde a própria pessoa, que se pergunta se está exagerando, se está sendo fraca, se há algo de errado com ela. Não há. Do ponto de vista junguiano, o que dói não é apenas a ausência do animal. É a perda do canal onde o arquétipo do cuidador se expressava. É a interrupção de um espaço psíquico que havia sido construído ao longo de anos de presença compartilhada. É o fechamento de uma janela por onde o inconsciente ventilava, se expressava, encontrava sentido. O animal carregava projeções profundas. Era espelho de qualidades que a pessoa reconheceu em si mesma através dele. Era o receptor limpo de emoções que não encontravam outro lugar para existir. Era a presença que organizava o ritmo do dia, que dava estrutura à rotina, que tornava o retorno para casa significativo. Quando ele vai embora, vai com ele uma parte da arquitetura interna da pessoa. Isso leva tempo para ser reconstruído. O luto pelo animal, visto dessa perspectiva, é uma oportunidade de autoconhecimento. Uma ocasião para perguntar: o que eu depositei nele? O que ele me permitiu ser que eu não era sem ele? Que parte de mim precisava desse canal para existir? E agora que ele se foi, onde essa parte vai viver? Essas perguntas não são fáceis, mas são honestas. E honestidade com a própria psique, para Jung, era o começo de toda a individuação real. Existe na sociedade contemporânea uma tendência de olhar para quem ama demais seus animais com uma mistura de condescendência e pena. Coitada, deve ser muito solitária. É porque não tem filhos. Exagero, afinal de contas, é só um bicho. Esse olhar revela muito mais sobre quem olha do que sobre quem é observado. Quem julga não percebe, ou não quer perceber, que o amor não tem hierarquia de valor, que a forma não determina a profundidade, que uma pessoa pode amar seu cão com uma intensidade mais verdadeira do que muitos amam seus filhos humanos, e que essa pessoa, ao cuidar do seu animal, pode estar realizando um trabalho psíquico de uma complexidade e uma coragem que o julgamento superficial jamais alcança. Jung diria que nada do que amamos intensamente é casual. Cada vínculo profundo é um símbolo vivo de algo que acontece no interior. Tratar um animal como filho não fala apenas de afeto. Fala de arquetipos ativados, de feridas que buscaram se curar, de instintos que encontraram um espaço seguro para se expressar. Fala de uma psique que, em vez de endurecer, escolheu continuar amando, mesmo que por um caminho incomum, mesmo que por um caminho que outros não entendem. E essa escolha, consciente ou não, merece respeito. A verdadeira cura, segundo Jung, não vem do alívio do sintoma, vem da compreensão, da capacidade de fazer consciente aquilo que antes apenas vivíamos, sem saber o que era. Compreender por que amamos como amamos não diminui o amor, o aprofunda. Quando a pessoa que trata seu animal como filho começa a entender quais camadas psíquicas estão ativas nesse vínculo, quais arquétipos se expressam ali, quais feridas encontraram alívio, quais projeções estão em curso, o vínculo não se esvazia, ganha uma nova dimensão. Deixa de ser apenas emocional e se torna conhecimento interior.
A pessoa deixa de simplesmente sentir e começa também a entender. E no espaço entre sentir e entender, abre-se a possibilidade de crescer. A pergunta que Jung nos convida a fazer não é: você ama demais seu animal? Essa pergunta é pequena, julgadora, limitante. A pergunta real é: que parte de você está encontrando vida, sentido e expressão através desse amor? Que arquétipo está se manifestando? Que ferida está sendo cuidada? Que qualidade dormia em você e foi despertada por esse ser que não fala, mas que te vê de uma forma que poucos humanos conseguiram? Quando você consegue responder a essas perguntas, não necessariamente em palavras, mas na consciência que habita o corpo, na sensação de reconhecimento que chega quando algo verdadeiro é tocado, o vínculo com seu animal se torna algo mais do que amor, se torna um portal para si mesmo. Pessoas que cuidam de seus animais como filhos não precisam se justificar. Não devem nada a quem não entende. O amor que dedicam é real, é profundo e é, muitas vezes, um dos atos mais corajosos que podem executar. Continuar amando, continuar cuidando, continuar abrindo o coração, mesmo depois de tudo que o mundo humano pode ter feito para fechar esse coração. Mas também não precisam permanecer na inconsciência sobre o que esse amor revela. Podem olhar para ele com curiosidade, com ternura e com a seriedade que merece. Podem perguntar o que ele diz sobre elas. Podem usar esse vínculo como um espelho que reflete não apenas o animal humano, mas as camadas mais verdadeiras de si mesmas. Carl Jung dedicou sua vida a nos mostrar que o inconsciente não é um inimigo a ser domado, é um aliado a ser compreendido. E quando ele escolhe o animal como canal de expressão, quando escolhe aquelas quatro patas, aquele olhar fiel, aquela presença que não pede nada em troca, está sendo mais sábio do que qualquer análise racional poderia antecipar. O animal chega quando a alma precisa de equilíbrio. Fica quando o coração precisa de uma relação onde o amor não tenha que se defender. E quando vai embora, deixa uma marca que confirma, de forma irrefutável, que tudo o que foi vivido ali era real. Tão real quanto qualquer amor humano. Talvez mais. Sonnet 4.6 Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.